Oi, pessoal. Hoje é a nossa última aula e eu vou revisar aqui o conteúdo porque eu fiz algumas adaptações de acordo com a necessidade da turma. Eu vi que havia necessidade de falar um pouco mais sobre o funil de vendas. E os outros assuntos também vão estar aí dentro desse funil. A gente vai pensar mesmo em uma estrutura de funil, né? Essa aqui. A gente tem a boca mais larga, o topo, o meio e o fundo. No topo do funil, a gente concentra conteúdos que são mais abrangentes, conteúdos virais. Não necessariamente esses conteúdos precisam viralizar na rede. Eu utilize alguma música que está bombando ali no Reels, estão entregando mais, ou algum tipo de meme, algo mais descontraído, algo que você ainda não esteja entrando no seu assunto principal, conteúdo pessoal, de alguma situação que você viveu, algo que gere conexão ali com as pessoas, principalmente pensando na sua persona. Mas o conteúdo de topo, ele nem é assim tão voltado obrigatoriamente para a sua persona. Ele pode ser um pouco mais abrangente, tá? Nesse conteúdo, a chamada para ação é algo do tipo: marque aqui aquela pessoa, quem merece essa mensagem. Nesses assuntos você não vai estar vendendo ainda, você vai estar atraindo pessoas para sua página. Agora, vamos lembrar que quando a gente faz o conteúdo de topo, que a nossa intenção é trazer pessoas para a nossa página, é importante lembrar daquilo que nós já estudamos, que é manter a casa arrumada, já deixar a casa com uma cara mais profissional, para que quando essas pessoas cheguem ali no seu feed, elas tenham vontade de continuar. Depois que você atraiu uma quantidade de pessoas ali para sua página, é o momento que você vai colocar um conteúdo de meio de funil. Conteúdo de meio de funil é quando você ensina alguma coisa, você mostra a autoridade. Pode ser alguma informação relevante, pode ser alguma dica, pode ser através de vídeo, pode ser através daqueles carrosséis onde você vai colocando informações para as pessoas. Lembrando que as pessoas geralmente no Instagram estão mais relaxadas, as pessoas não entram ali com a intenção de comprar alguma coisa. Algumas até podem entrar, mas em geral as pessoas entram ali num momento de lazer, estão mais relaxadas, não estão tão concentradas como se estivessem fazendo uma aula. Então é legal você colocar a ação, arrasta para o lado, você colocar esse tipo de ação para a pessoa ir fazendo. E não colocar texto muito grande. Coloca um texto ali que até 5 segundos a pessoa consiga ler. Mas essas informações que mostram a sua autoridade, esses ensinamentos, essas dicas, algo que encurte um caminho, que seja um atalho para a pessoa, isso tudo é conteúdo de meio de funil. Toda vez que você mostra o seu conhecimento, você está gerando autoridade. Você ainda não está fazendo uma venda diretamente, mas você está se vendendo, você está mostrando que você entende desse assunto e que você sabe resolver o problema. Sempre estão vindo e indo pessoas, tá? Então, se você começar a lançar cursos, por exemplo, você vai ter um período do pré-lançamento, você vai ter um período do lançamento e depois que passa o lançamento, você vai atrair gente novamente. Como existe essa rotatividade, você vai estar sempre indo e voltando nesses conteúdos. Atraiu algumas pessoas, umas vão ficar, outras não vão ficar. Algumas estão dentro da sua persona, outras não, mas se elas continuarem ali também é bom, porque às vezes elas não compram, mas elas te indicam, porque elas começam a te reconhecer como autoridade, lembrando de outras pessoas que precisam ter um problema resolvido por você. Depois que você mostra a sua autoridade, você vai partir para o conteúdo do fundo do funil. O fundo é quando você faz a sua oferta. Fazer a sua oferta não necessariamente é você pegar e montar lá aquele quadradinho, dia, horário, preço, é você vender a sua ideia, você chamar as pessoas para uma aula gratuita. Então elas vão atrás daquele conteúdo gratuito. Nesse momento, você vai ter a captação de leads. O que é isso? É você reter o contato dessas pessoas que são possíveis compradores, são compradores em potencial do seu produto ou serviço.
Para a pessoa ter acesso àquele conteúdo, vocês devem saber disso, a gente entra, né, também como lead de outras pessoas, a gente deixa ali um e-mail, a gente deixa o telefone e ali a gente vai começar a mandar ofertas para as pessoas comprarem. Eu sugiro que vocês mantenham o e-mail da pessoa. O telefone, às vezes, a pessoa muda, o WhatsApp é uma rotatividade muito grande de mensagens também, então peça sempre qual o seu melhor e-mail, para que você tenha isso salvo. Uma dica que eu já dei para vocês de como construir essa autoridade e que eu acho que é muito válido é gravando vídeos. Então, para otimizar o seu tempo, lembra daquela dica? Gravar um vídeo mais longo, pode ser uma live, ou se você não quiser fazer uma live, algum vídeo que talvez até já sirva para o curso que você vai dar, se você for fazer um curso no formato gravado. Você ter um material um pouco mais longo e recortando pequenos trechos. E nem que seja uma vez na semana você solta um videozinho de até 1 minuto. Ter você falando, a sua imagem é muito importante. Se você não se sente tão à vontade, tão preparado, procure caprichar na sua copy. O que é isso? É o texto, a maneira como você vai escrever. Tenta se conectar, se aproximar. Nesse grupo que nós estamos, todo mundo pode utilizar um tom um pouco mais informal, que cria essa aproximação. Todo mundo já tem uma persona bem definida, todo mundo tem que revisitar aqueles problemas que vocês imaginaram que essa pessoa tem. Se vocês não conseguiram listar, volte e tente listar esses problemas, porque a partir desses problemas você vai colocar ali quais as soluções que você tem. A sua copy serve para quando você vai gravar vídeos também, a resolução de problemas que aquela persona possa vir a ter. Como que a gente pode planejar essa copy? Primeiro de tudo, quando você colocar aquele quadradinho ali, pensa em alguma frase que chame atenção, que cause algum efeito. Por exemplo, dança do ventre. 5 motivos para você não fazer a dança do ventre. A pessoa, nossa, que absurdo, ela é professora de dança do ventre, tá falando para não fazer. Tem algumas coisas que chamam atenção. Eu coloquei uma vez, marketing não é para você. Desperta a curiosidade da pessoa. Então, uma chamada que possa ser meio absurda, né? Nada imoral, lembrando que o Instagram é um lugar de conteúdo familiar, então cuidado com as palavras que você vai utilizar, mas algo que possa chamar a atenção de certa forma, desperte curiosidade e a pessoa acabe clicando ali. Primeiro passo, efeito. Às vezes ela entrou ou por causa de algum Reels, ou por causa de alguma postagem que você possa ter impulsionado, ela chegou na sua página. Se tiverem algumas chamadas interessantes ali, ela pode se interessar ir rolando e apertando para ver algumas coisas do seu conteúdo, tá? Então, pensa nessas chamadas de efeito. Logo em seguida, você pensar no storytelling. Uma contação de histórias que pode ser de uma situação que você vivenciou, pode ser alguma coisa que alguém te contou, pode ser de algum livro, pode ser de qualquer lugar que tenha a ver com aquele assunto principal. Então, por exemplo, eu hoje cliquei e aí eu vi uma mulher, essa mulher que eu passei no Rios, ela estava vendendo código oculto, algo do tipo, para você vender, sem que as pessoas peçam desconto. Esse assunto é interessante, né? Então, eu parei para ouvir o que ela estava falando. Logo de cara, ela já contou a história que ela foi numa consulta médica. Chegando na consulta médica, a médica olhou para a roupa dela e já elogiou. Depois da médica ter elogiado a roupa dela, elas acabaram conversando de uma maneira um pouco mais informal e a médica abriu a situação que muitas pessoas pediam desconto. Ela aproveitou ali aquela deixa e falou que ia ensinar 3 tópicos para que ela não passasse mais por isso, ou seja, que resolvessem o problema daquela médica. E falou, aplica amanhã isso aí, depois você me fala se vai funcionar. Assim foi feito. A médica aplicou no dia seguinte, ligou para ela e super agradeceu e já quis contratar sem nem saber o preço que ela cobrava. E no final ela fez uma chamada. Se você também quer saber quais são essas 3 dicas, eu tenho conteúdo gratuito, o link tá na bio, tal, e já fez a oferta. Ali ela já usou o storytelling para te atrair sua atenção,
ela te puxou para o meio do funil dela porque ela mostrou a autoridade que ela resolve o problema e ela já te levou para o fundo do funil fazendo a oferta dela para a captação de lead. Primeiro você chama atenção, depois você cria conexão através do uso do storytelling, você mostra que você resolve um problema, que é o problema dentro daqueles listados da sua persona. Você vai escolher um problema por vez. Ainda que você resolva 10 problemas, quando você for fazer uma postagem, você vai escolher um problema principal, que é o que você vai resolver ali. A pessoa vai ver que aquele problema tem solução e que você pode ajudar nessa resolução e você vai fazer a sua oferta. Essa construção aqui da copy, atenção, conexão, solução de problema e oferta, é basicamente o que você também faz no seu funil. Então, conteúdo de topo de funil, conteúdo que chama a atenção das pessoas, conteúdo que atrai, ok? Conteúdo de meio de funil é o conteúdo que você mostra autoridade, você mostra que você resolve problema, que você sabe o que está fazendo, que você traz soluções. Conteúdo de fundo de funil é quando você chama, vem então que eu vou te mostrar, eu vou te dar alguma coisa. E nesse ato de você dar alguma coisa, você acaba utilizando um gatilho da reciprocidade. Quando a pessoa ganha alguma coisa, ela acaba se sentindo mais grata e a probabilidade também dela querer comprar algo com você é maior. Igual quando você ganha um brinde, alguma coisa em alguma loja, um mimo, você se sente mais atraído, você sente mais vontade de adquirir algo daquele lugar, porque você recebeu alguma coisa, você se sente meio que em dívida. É muito importante você sempre ter uma chamada para a ação, nós já falamos disso. Conteúdo de topo de funil, geralmente o marque aqui, aquela pessoa, tá? Conteúdo de meio de funil, onde você está ensinando, mostrando autoridade, compartilha com alguém que precisa da informação, salva esse conteúdo, tá? Conteúdo de fundo de funil, você já está fazendo ali a sua oferta, então você tem que direcionar a pessoa para onde ela pode adquirir isso. É no link da bio, é chamando no direct. Às vezes você ainda não tem um curso pronto, mas você dá aula particular, você dá consultoria. Então ali na sua chamada para ação, você pode encaminhar a pessoa para o direct e já fazer algum tipo de oferta ali. Para você construir a sua oferta, quando você for oferecer um curso, algo um pouco maior, é importante você dar algum tipo de garantia para que você mostre que você também está se colocando em risco. Se esse conteúdo não te ajudar, não for bom para você, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, a pessoa não te conhece, mas você está oferecendo garantia para ela. Se ela não gostar, você devolve. E, de fato, você precisa se planejar para isso. Você precisa contar com essa possibilidade, ainda que ela seja pequena, mas ela existe. É interessante que você ofereça, sim, uma garantia que seja um pouco além da garantia obrigatória, tá? De 7 dias. Você pode colocar algum tipo de bônus na sua oferta. Não é obrigatório que tenha bônus. Se você colocar bônus, é importante lembrar, ele é um conteúdo extra que complemente aquele principal. Por exemplo, eu vou oferecer um curso e eu posso dar de bônus um e-book, ou eu posso dar alguma aula que seja complementar àquele curso que eu estou oferecendo, alguma live que eu tenha feito com algum profissional do meio. Esses bônus você pode colocar também no momento de fazer o gatilho para sua venda. Os 10 primeiros, os 5 primeiros, estou abrindo o carrinho hoje, sexta-feira, e eu vou fechar o carrinho na segunda-feira. Você tem um prazo ali. Quem comprar o curso até segunda-feira, meio-dia, vai ganhar o bônus, é um exemplo. Só quem comprar dentro daquele período ganha, mas você tem que ser firme, sua promessa tem que ser verdadeira, senão você perde a credibilidade. A precificação, ela às vezes gera muita dúvida. A gente fica com medo de cobrar muito caro e espantar, cobrar muito barato também e parecer que não é tão bom assim. Então, na hora de você precificar,
tenta levar em consideração, por exemplo, a sua hora-aula. Qual é hoje? Quantas horas você leva para gravar esse conteúdo? Também é interessante você observar o preço da concorrência, isso não tem problema nenhum. Pessoas que oferecem produtos parecidos com o seu. Quanto que está isso no mercado? Não é para você jogar lá embaixo, tá? Mas é para você ter um parâmetro e acho até importante você não jogar muito abaixo. Você pode até colocar mais barato ou você pode até oferecer mais bônus, já que você está começando, mas não coloca também muito lá embaixo. Dá uma olhada nessa faixa de preço da concorrência de algumas pessoas e leve em consideração a sua hora, quanto tempo você gasta para produzir esse conteúdo. Agora a gente vai pensar na montagem desse curso, desse produto e como que você vai fazer esse lançamento, tá? Primeira coisa, coloca lá a importância do nome desse produto. Esse nome, ele tem que ter alguma conexão com a sua persona, algo que faça sentido para a sua persona. Não precisa fazer sentido para todo mundo. Se for algum termo técnico que aquelas pessoas entendam, se for alguma gíria dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade, você pode utilizar algo que faça sentido, que chame atenção, que crie o senso de comunidade também. Dentro das suas possibilidades, se você pudesse postar todo dia, seria maravilhoso, mas se você não pode postar, você tem 2 vezes na semana, você vai organizar esse calendário, são 8 postagens em um mês. Então, você vai colocar lá, por exemplo, topo, meio, meio, fundo, fundo. Você vai colocar ali um mapa do tipo de conteúdo. Isso vai te facilitar para escolher os assuntos que você vai colocar ali. Leve em consideração entreter, informar, ensinar e ofertar. E coloca para você uma data para o seu lançamento. Ainda que você precise mexer naquilo ali, que não saia exatamente do jeito que você programou, mas tenha uma data para o seu lançamento, que isso vai te facilitar aí criando. Eu vou lançar em 3 meses, eu vou preparar terreno, não vai usar muito conteúdo de fundo agora, ou vou usar o conteúdo de fundo, mas chamando para uma consultoria, chamando para uma aula particular, e vou deixar o conteúdo de fundo de funil de ofertar o curso mais para frente. Mas procura colocar uma data, quanto tempo você vai usar para a criação de autoridade. Quando chegar a fase do seu lançamento, que você já tiver o produto pronto, seja ele gravado ou que você vai fazer ele ao vivo, mas que você já tem essa estrutura pronta, aí você vai lançar a oferta, porque não adianta você lançar a oferta sem ter produto pronto. Você pode fazer um e-book. Geralmente o e-book ele tem um valor um pouco mais baixo, ele funciona muitas vezes como isca para você vender algo mais caro, mas você tem a possibilidade de começar montando um e-book. Você tem masterclass ou videoaulas. Videoaulas são aulas um pouco mais curtas e a masterclass você pode concentrar como se fosse uma palestra, uma aula mais longa, tudo em uma aula só. Você pode já ter isso gravado ou você pode fazer isso ao vivo, se você preferir. Podcast com entrevistas. Nem todo mundo tem aquela estrutura do podcast. Tem um formato chamado AulaCast, que ele é gravado mesmo, a voz só. Pode ser ou você sozinho ou alguma entrevista com alguém que vai agregar valor ali no assunto. E aí você vai fazer a negociação com aquela pessoa, se ela também entra ali nessa venda, tá? Mas tem o formato só de áudio também. Tem bastante gente que consome esse tipo de informação. Você tem também alguns grupos fechados, como o nosso, por exemplo. Você tem grupos de WhatsApp, que você pode estar lançando desafios nesse grupo no final do conteúdo. Você pode ter grupo no Telegram, e se for, para o Brasil, as pessoas acabam utilizando mais o WhatsApp do que o Telegram, mas muita gente já utiliza o Telegram. Você pode fazer o Close Friends, que são amigos próximos do Instagram. É quando você vai colocar seus stories, tem lá a opção de você lançar lá o seu story ou você clicar em amigos próximos. Esses amigos próximos, só o grupo exclusivo que vai receber aqueles stories. Então, ali você também pode
vender isso para um grupo exclusivo, tá? Então tem close friends, grupos de WhatsApp, masterclasses, videoaulas, podcast, e-book e a mentoria, que geralmente é um serviço de ticket mais alto. Ele tem um preço mais caro. Essa mentoria pode ser 1-a-1 ou essa mentoria também pode ser em grupo. Você tem ali o encontro ao vivo e dependendo da experiência, da expertise da pessoa que está vendendo a mentoria, tem mentorias de 5 mil, de 20 mil, de 100 mil, de 1.000, mas ela geralmente é um produto de ticket mais alto. Então, você também pode ter uma esteira de produtos. Você pode ter um e-book, que ele é um valor mais acessível ou até mesmo gratuito. Você pode ter um curso, que é ali de médio, um preço médio. E para quem tiver interesse em estar mais próximo de você, você pode ter a mentoria, que você oferece mais exclusividade. Como você oferece mais exclusividade, esse preço é mais caro também. Por que é interessante você ter uma esteira de produtos? Nem todo mundo pode estar no momento ideal para comprar o seu produto, mas você mantém essas pessoas com você. Às vezes as pessoas não podem investir no curso naquele momento, apesar de você ter estudado a persona, você tem ideia do valor que você está colocando, que ele é acessível para sua persona, mas pode ser que ou porque a pessoa ainda quer sentir mais confiança em você, quer ficar mais tempo no gratuito. Eu entendo que esse não é um momento ideal para você, eu tenho aqui um material que vai te ajudar também. E quando você estiver num melhor momento, você dá um passo a mais para entrar no próximo grupo e tudo mais. Então, você tem um produto gratuito ou de ticket mais baixo. Algumas pessoas podem se interessar em ficar mais próximos e construir algo maior com você. Outras pessoas, às vezes, logo de cara, elas já podem querer algo direto com você, sem nem comprar o teu curso ali, o produto do meio. No meu caso aqui, do marketing, algumas pessoas falaram que eu não tenho tempo para poder postar, eu queria fazer algo direto com você. Para a pessoa fazer algo direto comigo, eu pegar e fazer o trabalho, eu vou cobrar mais caro do que se a pessoa entrar no meu grupo para ela aprender e colocar a mão na massa. Então, existe a possibilidade. Tem pessoas que elas não querem passar por esse processo todo que a gente está fazendo, e elas querem que eu pegue e faça por elas. Esse serviço vai custar mais. A gente vai falar sobre essa jornada do lançamento. Tem essa autoridade já um pouco mais consolidada, pessoas mais atuantes participando, mandando mensagem. E aí você vai aproveitar também para mostrar provas sociais, porque as provas sociais elas também funcionam como uma garantia que você resolve problemas, ela também mostra a sua autoridade. Então, se você tem alunos, se você tem pessoas que já trabalharam com você e elas deixam algum tipo de depoimento, seja pelo WhatsApp, seja ali em algum comentário de alguma postagem, fica atento a frases, a algumas provas que podem aparecer espontaneamente. Se aparecer o nome da pessoa, você pede autorização, pode fazer essas postagens nos stories e salvar esses depoimentos em uma das bolinhas dos destaques. Uma das bolinhas ela pode ser de depoimentos e ali você gera prova social, seja de produtos, seja de serviços, cursos, aulas. Às vezes você ainda não lançou o curso online, mas você já deu aulas presenciais e você tem pessoas falando sobre a sua aula. Lembra os benefícios? Não é a técnica em si que você ensina, mas qual tipo de benefício isso trouxe para essa pessoa. Se você não tiver essas provas sociais, mas você tiver pessoas que você possa pedir para gravar um vídeo ou fazer algum depoimento para você, explicar, olha, eu vou utilizar isso para minha rede social, você vai estar me ajudando muito, se você puder me mandar alguma coisa, mandar ela para um grupinho que você tenha essa confiança e você começar a utilizar, salva essas provas sociais para você. E aí, no momento da oferta, você vai impulsionar as suas publicações. Quando você impulsiona, ele faz uma entrega maior e para pessoas que não são apenas as pessoas que te seguem. E aí você vai aproveitar, se você tiver conteúdo em plataformas diferentes, que não seja somente o Instagram, né? Se tiver a ver, você usar esses videozinhos curtos ali no TikTok,
nos shorts do YouTube, os vídeos mais longos, lives, aulas, alguns conteúdos que ensinam e que são um pouco mais longos, você pode colocar também em um canal do YouTube. Você pode até alimentar mais o Instagram com mais frequência, mas ter também uma presença nas outras plataformas. Instagram e Facebook você já consegue fazer nos dois automaticamente. Você pode até mesmo pegar o valor mínimo de cada plataforma ali e colocar durante um período, né, que você possa, 5 dias, 10 dias, você vai jogar ali com aquele valor mínimo mesmo. Só que tenta distribuir isso nas plataformas que você consegue estar presente. No YouTube, Facebook, Instagram, você tem essa possibilidade. Acho que no LinkedIn também, se tiver a ver com o que você oferece. E você vai estar sendo entregue em vários lugares. Essas pessoas que já têm experiência com lançamentos, elas jogam em vários lugares e muitas vezes o público vem de lugares diferentes. Se vocês puderem colocar em ambientes diferentes, é legal saber aonde que a gente está tendo um retorno melhor. Quando você for montar a sua aula gratuita, você não vai sair enchendo todo mundo de conteúdo nessa aula gratuita. Você vai separar um conteúdo, um problema que você resolve para você ensinar ali. Nessa aula, você vai trazer a jornada do herói. O que você pode contar ali da sua vida que conecta, que gera emoção, tá? Lembra que a venda ela é feita com a emoção e não com a razão. Então, traz um pouco da tua história, da tua vida, como que essa ideia surgiu, qual a transformação que você propõe, qual o problema que você resolve para a pessoa que vai estar embarcando nisso junto com você. E aí você entra no conteúdo, algum conteúdo de valor. Mas o conteúdo de valor, lembra, a gente ensina o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa deve fazer, o que a pessoa não deve fazer. A gente não precisa entrar em como você vai fazer. Como você vai fazer isso? Vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo, de maiores detalhes. Em uma aula realmente não tem como a gente entrar a fundo nesse assunto. Então você vai colocar o que, mas você não vai colocar como, tá? Logo depois de você mostrar a resolução do problema, lembra da moça lá do consultório da médica? Contou a história dela, mostrou que resolve o problema e chamou. No caso, as pessoas ali já estão no conteúdo gratuito, então você vai abrir o seu carrinho. E aí você vai colocar os gatilhos de venda, os gatilhos mentais. Abrindo o carrinho a partir de hoje até o dia X, você vai dar lá talvez 3 dias, 2 dias da abertura do carrinho, tem o prazo para você encerrar. Você pode ter bônus para os primeiros que comprarem, tá? Você pode ter também ali o gatilho da escassez, como eu fiz aqui. Olha, eu tenho 5 vagas nessa turma porque eu quero estar mais próxima dessas pessoas. Isso é um gatilho de escassez. Eu falei que são 5, são 5. Se eu falei que são 10, são 10. Você tem vagas limitadas. Você vai estipular a quantidade de vagas e você tem que respeitar essa quantidade de vagas. E aí, para a gente encerrar esse assunto da oferta, eu vou falar aqui de alguns tipos de gatilhos. Vou mandar isso para vocês também escrito. Afeição. O vendedor conquista a confiança do cliente, da pessoa saber um pouco da sua vida, da sua história. Tem o gatilho da reciprocidade, quando você dá alguma coisa, você dá um conteúdo gratuito, você dá algum material, a pessoa tem vontade de retribuir aquilo que é dado. Você tem o gatilho da autoridade, que é essas provas sociais, principalmente, e você falando, né, com propriedade dos assuntos. Você tem o compromisso, você assume um compromisso com aquele determinado público. Você tem o gatilho da escassez, vagas limitadas, unidades limitadas. Você tem o gatilho da novidade, alguma coisa que esteja à frente, que seja alguma inovação, um conteúdo exclusivo, algo que aquelas pessoas vão estar à frente das outras se elas estiverem com você. Segurança, muito importante. Você dá garantia daquilo ali. Você também oferecer algum tipo de certificado, se for o caso, se couber aí no seu curso. Prova que você mesmo já conquistou aquilo que você está propondo. E urgência, né, que é o tempo limitado.
Você tem que ter também um tempo limitado para que as pessoas façam ali a compra desse produto. Então, eu espero que tenha ajudado vocês esse conteúdo. Tudo que eu falei vai por escrito também para vocês e a partir de agora vou colocar no grupo também o desafio. A gente vai ter um período para colocar em prática tudo que foi estudado e depois que a gente colocar isso em prática, a gente vai ter ali uma análise das métricas, ver o que mudou, o que está fazendo mais sentido. Isso é bom para a gente poder ter ideia do que funciona, para a gente conhecer melhor a nossa audiência, ok? Então, mão na massa. Muito obrigada pela confiança de vocês, pela dedicação e boa sorte, boas vendas para todo mundo.